Histórias bíblicas. Quem foi Melquisedeque? E por que ele é tão importante para nós? Melquisedeque foi um rei sábio e poderoso de uma terra conhecida como Salém, localizada no Antigo Oriente Médio. Ele também foi um sacerdote de Deus, conforme descrito em Gênesis capítulo 14, versículo 18. A Bíblia descreve um encontro único entre Abraão e Melquisedeque após Abraão ter vencido uma guerra que envolveu monarcas importantes da época. Nesse encontro, Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Melquisedeque possuía características divinas e sobrenaturais, e sua grandeza foi comparada à de Jesus quando Deus disse: "Tu, Jesus, és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque." Salmo capítulo 110, versículo 4. A história de Melquisedeque fica ainda mais impressionante quando percebemos como ele foi descrito no livro de Hebreus capítulo 7, como homem, Melquisedeque, sem início de dias ou fim de vida, assemelhando-se ao Filho de Deus. E neste vídeo, você compreenderá quem foi Melquisedeque, esse personagem enigmático e misterioso da Bíblia, e por que sua história é tão importante para nós. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite esta oportunidade e se inscreva agora. Não se esqueça de ativar todas as notificações e deixar seu like. Vamos começar o vídeo. Melquisedeque, também conhecido como Melquisedeque, tem origem hebraica, que significa primeiramente, Rei da Justiça. E, como ele era rei de Salém, seu nome também pode ser interpretado como Rei da Paz. Melquisedeque é um personagem bíblico mencionado no capítulo 14 do livro de Gênesis. Ele é descrito como rei sacerdote de Salém, uma cidade que muitos estudiosos acreditam ser a antiga Jerusalém. Melquisedeque é um personagem enigmático, pois pouco se sabe sobre ele além de sua breve aparição na Bíblia. A história atribui a Melquisedeque características sobrenaturais e divinas, demonstrando ser uma pessoa de grande valor que instruiu os povos e lhes deu a civilização. Ele é lembrado como um líder sábio e justo que teve um impacto significativo em sua época e interagiu com Abraão após sua vitória na Batalha de Sidim. O capítulo 14 do livro de Gênesis traz informações relevantes sobre essa interação entre Abraão e Melquisedeque. O texto bíblico relata que houve uma guerra entre várias nações e reis, incluindo uma coalizão de 4 reis liderada por Quedorlaomer, rei de Elão. Abraão, então conhecido como Abrão, liderou seus homens em uma batalha contra esses 4 reis para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado. Depois de derrotar os 4 reis, Abraão retornou vitorioso e foi saudado por Melquisedeque, que lhe trouxe pão e vinho e o abençoou. Abraão então deu a Melquisedeque um dízimo de tudo que havia ganho na batalha. Para entender melhor sobre o contexto da história de Abraão, vamos disponibilizar um vídeo sobre seu primeiro filho, Ismael. Basta assistir ao vídeo que está aparecendo agora na parte superior da tela. Existem várias teorias sobre a identidade de Melquisedeque. Algumas pessoas acreditam que ele era Enoque, enquanto outras acreditam que ele era um ser celestial ou até mesmo o próprio Cristo encarnado. No entanto, essas são apenas especulações e não há evidências concretas para apoiá-las. A melhor interpretação é que Melquisedeque era um gentio, não descendente de Abraão, mas sim um dos descendentes de Noé. Ele tinha amplo conhecimento sobre o Deus Supremo e, além de ser rei da cidade de Salém, também era sacerdote do Deus Altíssimo, que tem poder sobre a terra e seus habitantes. Isso significa que o Deus que Melquisedeque servia como sacerdote é o Deus Criador da existência, o único Deus verdadeiro. Algo surpreendente é que entre todas as cidades pagãs onde Abraão vivia, havia um homem que conhecia a Deus, Melquisedeque. Ele era sacerdote e instruía seu povo na cidade de Salém, seguindo as leis divinas. Como sacerdote e rei, Melquisedeque atuava como representante legal e mediador entre Deus e seu povo. Ele desempenhava um papel importante em sua comunidade, ajudando a manter a conexão entre o povo e Deus. De acordo com a Bíblia, a principal função dos sacerdotes era atuar como mediadores entre Deus e o povo, representando Deus perante o povo e o povo perante Deus.
Eles eram encarregados de cuidar das ofertas e sacrifícios oferecidos pelos israelitas, incluindo a inspeção dos animais que seriam sacrificados para garantir que estavam em condições adequadas. Além de suas funções religiosas, os sacerdotes também desempenhavam um papel social importante. Eles eram responsáveis por instruir o povo na lei, julgar certos assuntos civis e determinar a sentença correta em casos criminais complexos de acordo com os padrões da lei. Os sacerdotes também realizavam algumas tarefas relacionadas à saúde. Como sacerdote, Melquisedeque teria desempenhado funções importantes na comunidade. Além disso, como rei de Salém, ele também teria exercido autoridade política sobre seu povo. Isso mostra como Melquisedeque era um líder importante e influente em sua época. Outra observação interessante é que Melquisedeque é mencionado como sacerdote na Bíblia, mas sua linhagem não é informada. Geralmente, para uma pessoa tornar-se sacerdote, ela deveria provar que era descendente de Levi. No entanto, Melquisedeque é mencionado na Bíblia por volta de 1800 a.C., enquanto o sacerdócio levítico foi instituído aproximadamente em 1500 a.C., na época em que Moisés viveu. Isso significa que Melquisedeque foi estabelecido como sacerdote cerca de 300 anos antes de Deus apresentar as tábuas da lei e instruções sobre o sacerdócio a Moisés. Essa informação interessante mostra como Melquisedeque era uma figura única, enigmática e misteriosa em sua época. Melquisedeque apareceu para Abraão e depois desapareceu sem deixar outras informações sobre ele na época em que Abraão viveu. Ele foi mencionado novamente por volta do ano 1000 a.C., na época em que Davi viveu. Nessa época, Davi escreveu o Salmo no capítulo 110, versículo 4, onde Deus fez um juramento e prometeu que não voltaria atrás: "Você será sacerdote para sempre", seguindo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Essa promessa mostra a importância e o valor do sacerdócio de Melquisedeque na tradição bíblica. Outro ponto importante a considerar é que, no encontro entre Melquisedeque e Abraão, Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo que bendito seja Abraão e também o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Quando Melquisedeque abençoou Abraão, ele exerceu autoridade. E quando Abraão entregou o dízimo de tudo que havia conquistado a Melquisedeque, Abraão reconheceu e se submeteu à sua autoridade. Um fato fascinante é que Melquisedeque atuou como mediador entre Deus e Abraão. Ele abençoou Abraão e, ao fazê-lo, exerceu autoridade como sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque também é mencionado no livro de Hebreus, capítulo 7. O autor do livro faz uma interpretação detalhada sobre quem foi Melquisedeque, trazendo luz à compreensão. Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão voltou da batalha em que derrotou os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Abraão, então, deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque significa Rei da Justiça e, como ele era rei de Salém, também significa Rei da Paz. Não se conhece o pai, a mãe ou qualquer antepassado de Melquisedeque. Também não se sabe nada sobre seu nascimento ou morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Isso mostra a grandeza de Melquisedeque. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos na batalha. De acordo com a lei de Moisés, os sacerdotes levitas tinham a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebiam dos seus próprios patrícios, embora estes também fossem descendentes de Abraão. No entanto, Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte do que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes levitas, a 10ª parte é recebida por homens que um dia morrerão. Mas, no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi também pagou. Pois Levi ainda não tinha nascido e estava no corpo do seu antepassado Abraão quando este se encontrou com Melquisedeque.
A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não na ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E Jesus pertencia a outra tribo e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que Jesus pertencia à tribo de Judá e Moisés não disse nada sobre essa tribo quando falou sobre sacerdotes. Tudo isso se torna mais claro porque surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, mas se tornou sacerdote pelo poder de uma vida que não tem fim. As Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil. A lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor pela qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Mas houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote porque Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença: os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode salvar as pessoas hoje e sempre porque vive para sempre para pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote que precisamos. Ele é perfeito e sem pecado ou falha. Foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes e não precisa oferecer sacrifícios diários pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados, para sempre, quando se ofereceu a si mesmo. A lei escolhe como grandes sacerdotes homens que têm fraquezas. Mas, pela promessa feita com o juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Agradecemos por ter assistido. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, para ficar por dentro de todo o conteúdo. Além disso, recomendo que assista ao vídeo sobre a história de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Deus abençoe. Até a próxima vez!